E o Marcos Braz e o Bruno Spindel largaram um aço após a classificação do Mengão em cima do Corinthians por causa da arbitragem. Vamos aqui analisar o que eles falaram, mas Flamengo prejudicado pela arbitragem. Declaração do Bruno Spindel e também do Marcos Braz. Soltou os cachorros, Felipe, é isso? Vamos lá. Os árbitros têm um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. A intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão um pênalti lá para o Fluminense, pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. Não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios, reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. Deu a classificação agora, nos últimos 3 jogos, uma incompetência esse treinador. O Marcos Braz, o cara que mordeu a virilha do cara, e quase, se o cara tivesse com o pinto do cara, se o pipi do cara tivesse mais pro lado, ele mordia e tirava o pinto do cara. Jesus! Aí o cara que mordeu o pipi da virilha do cara. Campeão mundial de mordida de virilha. Campeão mundial de mordida. Não tinha cobertura, não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões, eu acho que desproporcionais. E é isso, quanto mais a arbitragem brasileira em relação a isso aqui. Eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. A gente chegou aqui no começo com do estádio revertido para dentro do vestiário. Assim, uma loucura que estava lá dentro. Você não conseguia ouvir absolutamente nada. Bastante luzes apagadas. As luzes a gente entende que possa ser um problema em relação à parte elétrica, isso acontece, isso acontece em tudo quanto é lugar. Agora, a reversão do som para dentro do vestiário, aí já é um pouquinho, acho que já é premeditado. Mas enfim, o quarto árbitro resolveu bem também, e a gente só com muita calma e tranquilidade falou: se continuar com a música, a gente não entra em campo. Até porque você precisava se concentrar ali, você precisa falar, o técnico fala, as pessoas falam entre si, não é só a hora de rezar. O jogo já começa ali 20 minutos antes, meia hora antes desse processo do horário de 4 horas, né? Não começa 4 horas ali dentro do vestiário. Mas é isso, eu acho que o Flamengo mereceu aí, pelo que jogou, acho que todo mundo jogou, chegou uma hora que estava jogando pelo Bruno Henrique, né? A expulsão dele eu tenho como correta da arbitragem, na minha avaliação, mas o que ele poderia ter interpretado em relação ao primeiro ou segundo lance do jogo, em que o Arrascaeta ia entrar sozinho, e o pior, o estarrecedor, não é o erro da arbitragem, que às vezes o árbitro está em algum local em que ele possa estar desprivilegiado. O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar o que foi analisado. Mas enfim, o resultado foi o que a gente queria. Estamos na final, é a terceira final consecutiva que o Flamengo consegue, isso que é o mais importante. A CBF, Marcos, de alguma maneira, fazer algum protesto diante dessa arbitragem aí que considera ter sido prejudicado? Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está indo na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez falta, tanto que tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. Quando o Bruno Henrique errou, ele tomou o vermelho e assim foi. Então eu acho que no começo do jogo ele quis ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas infelizmente numa sequência teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva, e aí ele chegou e expulsou o jogador, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. Fábio Sormani, monstro sagrado. Eu acho Richard Gere do jornalismo.
Então, eu acho que o Felipe tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Tá. Eu acho que tem muita. A identificação dele é muito grande, a torcida tá do lado dele. A mídia flamenguista tá do lado dele, entendeu? Parece que ele é o novo Lula do Santos, novo Tele Santana do São Paulo, Abel Ferreira do Carioca. Eu acho que ele tem muito potencial. Bom menino, muito também potencial. acho. Ele trabalhou com vários treinadores muito bons. Sim. Entre eles, você lembrou, o Simeone, quando precisa fazer ali uma defesa, ele sabe como fazer. Bem. A escola dele. Quando precisa ter posse de bola e se falar mais alto durante o jogo, ele tem a escola do Jorge Jesus. Então ele trabalhou com grandes treinadores. Ele trabalhou com o Mourinho no Chelsea também, entendeu? Então eu acho que o Felipe... E a carreira dele também é legal. Ele é gente boa demais. E o jogador gosta dele. O que ele fez lá? Primeira coisa que ele fez lá, pegou o Gabriel. Joga. Tava lá encostado. Vem cá. E hoje ele tirou o Gabriel? O Gabriel foi nada. Botou o Bruno Henrique do lado esquerdo, que sempre jogou do lado esquerdo. O Tite jogava onde? Do lado direito. Ou no meio. Isso. Ou no centroavante. Eu acho que, até por isso, eu acho que o Flamengo é favorito. Tem duas semanas até o primeiro jogo da final. 2 semanas. Tá. E ele não vai se lixar. Ele terminou a colocação dele, eu ia terminar falando que quando ele fala, ele é bem quisto pela diretoria, ele é bem quisto pela imprensa. Eu falei, mas eu ia dizer o seguinte, que ele é o mais importante que ele é bem quisto pelos grupos. Foi uma solução que estava ali, pronta, do lado, e todo mundo sabe que o pessoal gosta dele, senão ele não ia pegar. Não ia. E tirar, desculpa, né? Só pra perguntar pro treinador aqui, né? E tirar o Gabigol e fechar. Cara, eu achei que foi escola Simeone. 30 minutos. Escola Simeone. Eu acho que só foi com 30 minutos. Cara, deu certo porque foi pra final, mas o Corinthians não criou nada. Absolutamente nada. O problema não é isso, o problema é o outro técnico não colocar aí que tá. mais um atacante. Aí que tá. A verdade, o outro técnico foi extremamente horrível. Foi generoso com ele. Foi generoso. Aquilo que o Guardiola fala sempre nas entrevistas é porque você tá mudando os esquemas táticos, a plataforma tática. Porque os adversários estão reagindo quando eu jogo assim, eu preciso reagir também. Então o Ramon hoje não reagiu. O Carille podia ouvir isso aí. O Ramon não reagiu. Não reagiu, o treinador não reagiu, ninguém reagiu e o Flamengo mereceu ganhar do... Ô Caio, o que mais você tem de informação direto da Neoquímica Arena? Fala, craque Neto, a gente tá aqui na espera de passar mais algum jogador, deve esperar mais alguns minutos. André Ramalho, como eu mostrei, passou agora há pouco, a gente ainda não tem a confirmação de qual vai ser o atleta que vai passar. A nossa principal questão justamente é essa que vocês estão debatendo, né? Como o Corinthians teve muito mais tempo um jogador a mais, como a gente disse, contando os acréscimos, metade do primeiro tempo e o segundo tempo, mais de 70 minutos, e finalizou 10 vezes no segundo tempo contra 3 do Flamengo, trocou poucas vezes mais passes do que o Flamengo, né? 238 contra 123, quer dizer, o Corinthians, como o próprio André Ramalho disse, não conseguiu girar a bola com mais calma para conseguir encontrar o gol. Então é isso daí, nação. Tá aí o Mengão classificado, tá aí a reclamação do Bruno Spindel e do Marcos Braz, que na minha opinião tá certíssimo. Certíssimo. Teve muitos lances ali, aonde duvidosos, que a gente tem que analisar bem. Agora que acabou o jogo, estamos classificados, temos que analisar bem, temos que estudar esses lances, mas na minha opinião, o Flamengo foi prejudicado. Mengão, classificado agora, grande final, vai jogar a final contra o Atlético Mineiro e vamos ver o que vai acontecer nessa final. E aí, comenta aí embaixo a sua opinião também, o que você achou dessa classificação. Vamos rir, agora tem que rir demais. Tem que rir, meus amigos, vamos rir. Estamos classificados, eliminamos o Corinthians, chupa Neto e vamos aqui deixar essa risada aqui registrada para todo mundo aí que não acreditava no Mengão, que jogou com 1 a menos praticamente a partida inteira. Estamos na grande final.